Nós não somos semelhantes àqueles que nos tiraram da nossa terra natal. Nós somos estrangeiros, nós não somos daqui, nós não deveremos ficar aqui. Nós não vamos ficar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter um certo posicionamento que Daniel e seus amigos fizeram. Eles decidiram não se contaminar com o que o mundo oferecia. E no versículo 8, que é o versículo-chave, eu tive que ler, estender um pouco mais a leitura, mas a gente vai focar nesse versículo 8. Porque é necessário que a gente entenda o contexto que aqueles jovens estavam e o porquê eles se negaram a compartilhar da comida que o rei se alimentava. E não pense vocês que eles foram levados da terra natal deles para servirem como escravos. Não, eles foram levados cativos, mas para viverem como príncipes. Porque muitas das vezes o inimigo nos rouba e nos leva cativos de mente e de corpo, né? A gente pensa que é só do corpo, mas ele também tenta nos aprisionar na mente. E aí eles ofereceram para esses jovens as melhores roupas, os melhores vinhos, as melhores comidas. Eles não foram levados cativos para ficar lá servindo no sol, na chuva, construindo templo, carregando tijolo, cimento. E eu ouvi uma vez que até a prova de quem estuda ela é diferente da prova de quem não estuda. Porque esses jovens eram instruídos. Eles não eram qualquer pessoas, não. Eles eram da família real. Eles eram da linhagem de Judá. E eles foram levados para viverem como príncipes. E mesmo diante de certas situações, eles decidiram não viver. Por quê? Porque eles decidiram não se contaminar com o que o mundo oferecia. Com o que Babilônia oferecia para eles. Que para a gente, Babilônia vai ser o nosso mundo. Nós não somos daqui. E muitas das vezes nos é servido comidas e nós até podemos comer. Esses jovens poderiam comer a comida que estavam sendo servidas. Na Bíblia não fala que eles não poderiam comer carne nem vinho. Mas aí é que tá. E quando eu li, eu fiquei assim, mas eles se alimentavam do quê se não poderiam comer carne? E aí eu vi que para um judeu se alimentar de carne, ele tinha que conhecer o preparo do alimento. E aí Daniel decidiu não comer porque ele não conhecia o preparo. E aí ele preferiu abdicar do que se contaminar com algo que ele não conseguia controlar. E às vezes a gente experimenta coisas que até é permitido, mas a gente não consegue controlar e acaba nos fazendo mal. E aí a gente tem que cortar. E é melhor cortar do que se contaminar. Porque eles poderiam comer. Poderiam. E não era uma comida ruim. Eles não foram chamados para comer lavagem. Eles foram chamados para comer um banquete do rei. Mas mesmo assim decidiram não se alimentar. Eles tinham tudo lá. E uma coisa que eu acho muito interessante é na humildade de Daniel. Eu admiro muito a humildade de Daniel. Porque quando ele foi propor o experimento àquele servo do rei, ele fez um pacto muito bom com ele. Eu considerei muito bom. Ele falou assim, você me deixa comer a comida. Aí o cara ficou com medo dele, porque ele tinha que apresentar os jovens inteiros para o rei. Eles não iam se apresentar a qualquer pessoa. A Babilônia, naquele tempo, era o maior reino do mundo. Então, não era qualquer rei. E o Senhor permitiu que Nabucodonosor fosse um rei muito grande, porque não há governo maior que o Senhor não tenha permitido, por mais perverso que seja. O Senhor permitiu, naquele tempo, que Nabucodonosor fosse um rei muito grande. E aí, ele precisava apresentar aqueles jovens bonitos, saudáveis ao rei. E aí, Daniel tinha um propósito. Ele decidiu não se contaminar. E aí ele foi falar com aquele servo. E ele falou, eu não posso comer essa comida, eu quero comer outra. E o servo falou assim, não, eu tenho que te apresentar bonitinho, sem falha ou doença nenhuma. E se eu não te apresentar assim, a minha cabeça que vai rolar. E Daniel falou para ele, só me dá 10 dias. E 3 anos perto de 10 dias é quase nada, mas para quem tem um propósito e quer muito, 10 dias é muita coisa. Porque o reino do Senhor não é para aqueles que podem, é para aqueles que querem. E se você quer em 10 dias, 3 anos,
não faz diferença. Os 10 dias que você consagra determinam os seus próximos 3 anos, e desse jeito foi. Aqueles 10 dias de preparações determinaram os 3 anos para aqueles jovens. E aí, aquele servo decidiu fazer, aceitou aquele acordo com o Daniel. E assim foi feito. Eles jejuaram, se abstiveram de comida, não foi uma dieta, foi um regime. Porque a diferença entre dieta e regime é que dieta você come, mas come pouco, com moderação. Mas no regime você corta. E eles fizeram um regime. Porque talvez se eles tivessem feito uma dieta e comessem só um pouco, porque essa é a filosofia de Babilônia. Eles até colocam ali para você comer só um pouco, porque você não vai se contaminar, mas na real você se contamina. E essa é a ideologia do mundo também. Você até pode experimentar um pouquinho. Calma, você não vai se contaminar, mas você se contamina. E aí ele foi, fez o regime, conseguiu e ficou mais bonito, mais sábio. E ele não precisou enterrar ninguém. O que fez Daniel subir não fez a cabeça de ninguém rolar. E o bispo postou uma frase muito interessante nesses dias, acho que foi ontem. Eu esqueci de tirar print e o Senhor estava me lembrando dela. Eu falei assim, não estou lembrando, mas adaptei da forma que eu consegui. Se a escada que te faz subir, que o seu chamado te faz subir, não é uma... Eita, me embolei aqui. Mas se a escada que faz o seu chamado acontecer tem que enterrar e pisar na cabeça de outros, ela não é uma escada, ela é uma cova. E dessa forma foi para Daniel. A escada que fez o propósito de Daniel ser concluído não foi uma cova para aquele servo. E é muito interessante que em Babilônia, quem nos examina não são sacerdotes, mas são homens ímpios. Não são sacerdotes, mas... E outra coisa, Daniel foi examinado não pelo o seu espiritual, pelo seu interior, mas pela aparência. E muitas das vezes, quando nós nos consagramos, o que vai ser de fato notado e avaliado é o resultado com que a nossa consagração produz. Não é o interior, porque o ímpio ele não lê a sua vida espiritual, ele lê você e as suas atitudes. E o que você tem feito? O que a sua consagração tem feito? O Espírito Santo tem me falado muito sobre isso, sobre consagração. E foi até uma palavra parecida que eu trouxe nas 11 horas de louvor e adoração. Porque é tempo de nos consagrarmos, mas a nossa consagração não tem que servir para pisar na cabeça de ninguém. A nossa consagração não serve para expor o pecado de ninguém, é para localizar o meu pecado. Não é para expor a lama que está no outro, é para expor a lama que está em mim. E hoje a nossa igreja não é assim, a gente não usa vestido longo e o cabelo grande. Mas se fôssemos, o nosso comprimento da nossa roupa não tem que ser grande para a gente julgar quem está com short curto lá na rua. A nossa santidade não pode ser arrogante. Porque muitas das vezes, quando a gente era... Antes de conhecer Jesus, a gente era tão mais maleável, saudável, e parece que a gente vira crente e a gente não dá nem bom dia para os outros na rua, porque a gente se acha mais santo que os outros. E muitas das vezes o pecado dele está escondido e o seu está encoberto. É isso que nos difere deles. É isso que nos diferencia deles. Escolha hoje não se contaminar. Escolha hoje não se contaminar com os banquetes que está aí fora. Escolha hoje ser diferente. A Babilônia te traz cativa e te faz pensar que você é igual àqueles que estão presos junto com você. Mas você não é, você é diferente dos iguais. O Espírito Santo não nos chamou para que nós nos misturássemos, mas que nós fôssemos sal da terra. O Espírito Santo não nos chamou para que nós fôssemos semelhantes àqueles que nos aprisionam. E Babilônia tem uma filosofia muito interessante. Eles até querem que você seja livre. Mas só se você for ser livre do jeito que eles querem. Porque se você resolver ter a Bíblia como princípio, você não é livre, você é preso. E o Senhor, Ele nos liberta. Mas o Senhor, Ele não nos liberta se nós não
lermos a Bíblia, se nós não tivermos uma Bíblia, uma vida pautada na palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que cura. E quantas vezes nós estamos lendo a nossa Bíblia em casa? Quantas vezes? Eu aprecio muito culto como esse, quando é um de repente. As minhas maiores experiências de Deus foram um de repente. E eu ia falar isso e quando o bispo falou aqui, eu falei assim, acho que eu não vou nem falar, mas o Espírito Santo está me conduzindo a falar. Os maiores acontecimentos que o Senhor fez foi num de repente, foi num culto como esse. Querido, a minha maior experiência com Deus, assim, com o Espírito Santo, foi num dia que estava tudo dando errado. Foi num dia que Deus tinha livrado a gente de sofrer um acidente lá em Paraty. Foi quando eu fui batizada com línguas pelo bispo, que ora por mim aqui quase todo domingo. Mas o Senhor, Ele nos chama. O Senhor tem coisas com a gente. E nós não podemos nos assemelhar com o mundo só porque o que Ele oferece parece bonito aos nossos olhos. E quando a gente ganha aqui na terra, a gente ganha coisas vindo de Babilônia, a real é que no mundo espiritual a gente já perdeu faz muito tempo. Quando a gente se alegra vivendo e comendo os manjares de Babilônia porque a gente já não tem mais nada da Nova Jerusalém. O nosso DNA já se perdeu e a gente já foi corrompido. E tão corrompido que a gente nem se lembra de olhar para trás e ver de onde a gente nasceu e que nós estávamos aqui cativos. Escolha hoje ser melhor. Escolha ser melhor. Escolha ser melhor. Aqueles jovens passaram por aquele jejum, aquela experiência por 10 dias, para 3 anos. E a palavra do Senhor fala que eles foram 10 vezes mais abençoados e agraciados. Não foram 3 vezes. O Senhor foi muito específico quando Ele fala que 10 vezes mais Ele foi agraciado. Os teus 10 dias determina todos os seus 3 anos da sua vida toda. Ah, mas 10 dias é pouco. 5 minutos é pouco. É pouco para quem não quer. Porque às vezes uma oração que você faz em 10 minutos, ela salva a tua vida e ela muda a tua história. E às vezes uma vida de 10 anos não serve para 3 minutos na presença. Escolha ser melhor. Ser melhor sem pisar em ninguém. Se santificar só porque você entende que é preciso fazer isso. Se santificar não para pisar em alguém. Se santificar porque nós precisamos ser santos todos os dias. Nós já acordamos sujos. As 11 horas de louvor e adoração foi uma bênção. Nós queimamos de fato. Mas na segunda já era tudo cinza. Se a gente não queimar todos os dias, a gente padece. Se a gente não queimar todos os dias, a gente morre. Porque nós somos chamados para coisas muito objetivas, que precisam ser vividas no altar. Que precisam ter uma vida no altar. Saia de Babilônia. Você não é... Essa casa não é tua, cara. Volta para a presença. Volta para o teu lugar. O Espírito Santo é muito claro quando ele diz que nós somos estrangeiros em terra distante. Que esse não é o nosso lugar. Nós não podemos nos acostumar com aqui. Esses governos vêm e vão. Se a gente olhar a situação do nosso país, a gente vai ver que a gente precisa de um avivamento e o avivamento começa em nós. Só quem vai mudar a situação do nosso país não é um candidato A ou candidato B, mas é o governo de Deus. É o Senhor que vai estender as mãos sobre a nossa nação e vai curar. É o Senhor que faz em nosso meio, não somos nós que fazemos. Se nós fizermos sozinhos, a gente não está fazendo nada.
Se a gente for sem a nuvem, a gente não está indo para lugar nenhum. Não vá sem a nuvem. Não atravesse sozinho. Saia de Babilônia. Abre os seus olhos. Aqueles jovens escolheram não se contaminar. Aqueles jovens escolheram ser 10 vezes mais. 10 vezes melhor. E quem não quer ser melhor? Mas você pode, se santificando, se consagrando todos os dias. Ninguém vai ser melhor sozinho. E quando eu falo melhor, não é sobre sermos melhor em riquezas, em bens materiais. Não é isso que eu digo sobre ser melhor. É ser melhor como servo, como filho, como amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós somos servos e nós somos escravos da sua vontade. A palavra do Senhor fala que nós fomos escolhidos, que o Senhor escolhe os seus. E se você está aqui hoje é porque você foi um escolhido. Porque desviado não frequenta culto. E se você está aqui numa quarta-feira, às 8h35 da noite, podendo estar em 9h35 da noite, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, se você escolheu estar aqui, é porque você é um escolhido. É porque o Senhor te trouxe aqui. Mesmo que você não tenha percebido, mas talvez Ele tenha estado te arrastando pela alma. E talvez a gente está tão perdido em Babilônia, a gente não se aquieta, nosso espírito não se aguenta. Porque esse não é o seu lugar, você não foi chamado para estar aí, você não vai ficar satisfeito. Por mais bela que seja a sua roupa, por mais prazerosa que seja o alimento que você consome, se for de Babilônia, ela não te alimenta. Se essa roupa estiver vindo de Babilônia, ela não te serve. Mas se você decidir hoje ser melhor, se você decidir hoje voltar da onde você nunca deveria ter saído, aí sim você entendeu tudo. Você entendeu que mas vale muito estar com Deus. Vale mais estar com Deus no pouco do que em Babilônia no mundo. O louvor pode subir. Eu já estou terminando. Na verdade, já terminei. Você pode se levantar, que a gente vai orar por você. Você não precisa se expor, mas você precisa tomar uma decisão. E eu queria que todos fechassem os olhos. Mesmo que essa ação tenha que ser feita à força. Porque às vezes no reino do Senhor, as coisas são tomadas à força. Então feche os seus olhos muito forte. Feche os seus olhos, porque nada pode te roubar da presença nesse momento. Nada pode te roubar do toque do Espírito Santo nesse momento. Você vai ser tocado. Talvez não com um fogo que vai te fazer rodar no chão, mas com uma presença que vai mudar a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher não ser cativo. Você precisa de um propósito. E todas essas respostas a gente só encontra no altar.